papai vai trabalhar agora, não pode brincar com o neném, tá bom? Papai vai passar você pra mamãe. Oh, papai brinca depois, tá bom? Depois que o papai trabalhar, papai brinca, tá? Tá bom? Então tá bom, beijo. Vai pra mamãe. Por favor, não chore. É a mamãe, filha. Salve, gente, aqui do meu canal, mais uma vez. Gente, por favor, antes de começar o vídeo, comenta aqui como que eu devo fazer a abertura, porque eu não sei. Salve, gente do canal, canal Maurício Bueno TV, canal MBTV, ou só Oi, enfim, comenta aí. Mas hoje vamos para uma análise do Detroit Pro. Vamos focar na Classic no top 2 e talvez na Body um top 5, mas vamos ver aqui conforme for o evento. Primeiro ponto que eu quero destacar sobre o Detroit Pro. Parabéns à organização do evento, que fez uma iluminação digna de um palco de Olímpia. Isso é uma boa iluminação, fundo todo preto, é excelente para avaliar os atletas. É claro que tem toda a questão de marketing, mas eu acho que todos os promotores poderiam seguir essa métrica. Coloca os patrocinadores em outros locais. Para quê? Para que a atenção seja no atleta. Isso facilita a vida da arbitragem e também facilita para as filmagens, para o próprio marketing em si. E daí cada empresa colocaria sua logo, mas enfim, cabe a mim. Vamos para a disputa dos dois atletas mais cobiçados do evento. A gente já sabe quem foi o campeão, tá? O campeão foi Matt, eu não sei falar o nome dele certinho, deixa eu até confirmar aqui, para eu não falar merda. Matt Grego é o Instagram dele. Deixa eu ver como que tá o nome dele mesmo, né, para não falar bosta. Olha, quieto, ó. Pegar direito autoral aí. Matthew Grego. Não sei se é assim que fala, mas... Ele versus Wesley Virsers. Logo de cara, estavam na semi-relaxado, duplo bíceps de frente. Primeiro, parabéns para o... Já dei uma pausa aqui. Parabéns para o Wesley Virsers, foi o primeiro a encaixar a pose, tá? Sorriu, passou essa fluidez. O Matt demorou um pouquinho mais, ficou com a cara fechada. Isso não é tão interessante, mas o físico tá muito bom. Pensando em duplo bíceps apenas. Única e exclusivamente na pose, o Matthew tem mais perna, dado as proporções. Linha de cintura do Matthew é mais fina. Dorsais do Wesley é difícil bater ele nessa pose. Os braços do Matthew são melhores. Peitoral de ambos os atletas estão bem compatíveis, dadas as proporções. Cara, eu já vou falar logo de cara, o que eu acredito que tenha sido o fator principal para o Matthew ter sido campeão. A harmonia do físico dele. Por quê? Se você analisar o Wesley, a dorsal dele começa muito em cima, isso deixa ele com um aspecto de cintura mais largo, falta um pouco de perna para se encaixar nesse corpo, nessa largura toda. Já no Matthew nem tanto. Ele não tem tanta dorsal quanto o Wesley, mas não é um campeonato de um músculo, gente. Ele, no conjunto da obra, ele fica mais proporcional e mais simétrico. Poderia posar melhor? Poderia. Isso vai ajudar ele no Olímpia? Com certeza. Ele poderia pôr uma estética, valorizar mais as pernas, afinar cada vez mais a cintura. Poderia sim posar melhor. Mas, pensando na dupla de frente no conjunto, eu votaria no Matthew. Após isso, seguraram bem as poses. Isso vale para você, atleta. Se você acha que não tem que segurar as suas poses, aí aprova o tempo que eles ficaram em cada pose, tá? Melhor lado do peito. Dada a visão que a gente tem, panturrilhas bem compatíveis, mas eu acho que a do Matthew é melhor. Posterior de coxa. O posterior em si do Wesley, ele conseguiu extrair mais o posterior. O Matthew nem tanto, mesmo com a sombra dá pra gente perceber isso, tá? Porém, o glúteo do Matthew é maior e o quadríceps do Matthew é maior, deixando a perna dele de lado mais larga. Falando agora da parte superior, braços. Ambos os atletas têm braços bons. O do Matthew aparenta ser um pouco maior pelo formato, tá? Eu senti que o abdômen de ambos não está tão definido assim. O Matthew poderia ficar maior nessa pose se ele jogasse o ombro esquerdo para trás e girasse um pouco mais o tronco. Mas a gente tem que pensar para quem ele está posando para a arbitragem. Repare para onde ele está olhando.
talvez no ângulo em que a arbitragem esteja vendo ele não precisa girar tanto. Já o Wesley Vissers, ele poderia ficar muito maior. Vou até dar um play para ver se ele vai se mexer um pouquinho. Girou um pouquinho mais e voltou. Por que eu acredito que ele não faz isso? Porque ele já tem essa desproporção que a gente sabe. Ele já tem o tronco maior que as pernas. Se ele gira demais, ele vai ficar muito grande em cima. Nossa, que isso é bom. Não. A harmonia do físico, o conjunto do todo. O Matthew sim poderia melhorar a pose dele porque ele tem perna para isso. O Wesley não pode aumentar mais o tronco porque ele não tem pernas para isso, tá? Levando em consideração o conjunto do todo, difícil. Pelo conjunto, Matthew. Única e exclusivamente pelo peitoral, eu votaria no Wesley, porque ele está mostrando melhor ambos os peitorais e tá mais, o peitoral direito dele está maior. Mas, pelo conjunto de todo, o Matthew. Não vi o scorecard, então se foi unânime ou não, eu não sei. E agora? Aqui é uma disputa complicadíssima, que é a pose duplo bíceps de costas. Deixa eu esperar eles encaixarem bem. Encaixou. Pausei. Panturrilhas. Matthew, posterior de coxa. Cara, ambos os atletas estão marcando muito bem os posteriores. O Wesley, ele aprendeu a encaixar melhor essa pose com o glúteo empinado, tanto que os adutores deles estão aparecendo, deixando um aspecto de pernas maiores. Porém, o glúteo e membros inferiores do Matthew é muito dominante no físico dele. Então, mesmo com o glúteo em retroversão, ele está perdendo os adutores, mas as pernas ainda estão maiores que a do Wesley, que é o ponto mais fraco dele. E o glúteo está maior, está fibrando um pouco mais. Ah, Maurício, você não acha que o Wesley deveria fibrar o glúteo assim como o Matthew? Não, porque se ele fizesse isso, ele ia perder o pouco de volume que ele tem em membros inferiores e também ia deixar muito alongado a lombar dele. Dorsal, a dorsal em si não tem como ganhar do Wesley. Braços, ambos os atletas estão com braços bons, eu senti nessa pose que os braços do Wesley estão mais condicionados, os ombros também. Essa é uma pose, cara, bem complicada. O Wesley encaixou muito bem. Eu acredito que dava para melhorar sim a pose do Matthew se ele empinasse um pouquinho. Não precisava ser demais, mas empinando um pouquinho ele já ia marcar mais a parte baixa. Levando em conta o conjunto, pelo encaixe nesse ângulo que a gente está vendo, difícil. Vamos lá por pontuação. Panturrilha, Matthew. Posteriores. Eu vou votar, por incrível que pareça, em posterior e adutor do Wesley, porque ele está marcando melhor, mas volume de perna no conjunto da perna, Matthew. Então, 1 ponto até agora pro Wesley. Dorsal, Wesley. Braços. Cara. Bíceps e tríceps, Matthew. Condicionamento, Wesley. Então, 2-4. Antebraços, Matthew. Nessa pontuação, o Matthew leva. Agora, na minha opinião, para quem que eu votaria nessa pose, eu votaria no Wesley Vissers. Porque ele encaixou melhor nesse ângulo que eu estou vendo, tá? Vendo de baixo talvez seja diferente. E eu senti melhor harmonia nesse quesito no caso dele. Falta muita dorsal pro Matthew, tá? Essa é a minha opinião. Vamos dar play na próxima pose. Seguraram bastante o tempo na pose, tá certo que eu pausei, mas seguraram bem. Abdominais e coxa. Essa é uma pose, infelizmente... Primeiro ponto, eu acho errado o Matthew já puxar o vácuo, ele não tem um abdômen ruim, tá? Pensando agora que os dois estão no vácuo. Condicionamento. O Wesley aparenta estar mais condicionado, mas aí entra naquela coisa do conjunto. E no conjunto, o Matthew está melhor. As pernas estão mais proporcionais que os membros superiores. Vou esperar para ver se o Matthew vai contrair o abdômen. Contraiu só depois. E realmente o Matthew não parece estar tão condicionado assim, tá? Eu, particularmente, não gosto quando o atleta não crava o abdômen, que foi o caso do Matthew. E... pose clássica favorita. O que a pose clássica favorita precisa ter?
ela precisa chamar atenção, te deixar estético, olhar e falar, uou, assustei com essa pose, mas de uma forma mais estética. O Matthew poderia deixar essa pose muito melhor, mas muito melhor. Já o Wesley, eu acho que ele não usou a melhor pose dele. Por mais que ele seja muito largo e chame essa atenção nos troncos, ele também evidencia as pernas finas. Mostra o condicionamento, mas evidencia a perna fina, tá? Para mim, nenhum dos dois encaixou, de fato, a melhor pose clássica deles. Nível de condicionamento. Levando em consideração o geral, o nível de condicionamento do Wesley, para mim, está melhor que o nível de condicionamento do Matthew, visto desse ângulo, nessa iluminação e nessa filmagem. Chamaram de novo as batalhas. O Matthew chamou atenção para o volume nas pernas dele. Duplo bíceps de frente. Mantém a mesma opinião. Realmente, o conjunto do Matthew é mais harmônico. Ele está condicionado, não está tanto quanto o Wesley, mas está condicionado num geral. E ele tem as proporções um pouco melhor. E isso valoriza, é muito valorizado na Classic Physique. Uma coisa serve de conhecimento para vocês. A harmonia do físico é um dos principais fatores na Classic Physique. Então não adianta você simplesmente ser seco, ou simplesmente ser grande, ou simplesmente ter um ponto forte. A harmonia, o conjunto, é muito levado em consideração. Por quê? Porque é o que eles querem nessa categoria. Que não adianta o atleta ser extremamente seco, mas ele ter um braço muito fino, uma perna fina e uma dorsal larga. Não tem harmonia aí. Então, eu acredito sim que o principal fator aqui para o Matthew ter levado foi a harmonia do físico dele. Porque em condicionamento o Wesley está melhor, em volume o Matthew está melhor, mas nesse conjunto geral o Matthew está melhor.